Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Olá, sou Frei Moacir Casagrande, diretamente do Convento Nossa Senhora de Fátima, aqui em Brasília. Venho fazer a reflexão para esse domingo. E nesse domingo nós celebramos especialmente o dia do catequista, da catequista, que é o responsável pela educação da fé, pelo aprofundamento da palavra de Deus a todos os cristãos e a todos aqueles que querem se fazer cristão. E nós queremos celebrar esse domingo com essa dimensão e aprofundar realmente essa realidade. Os humildes percebem e acolhem o desígnio de Deus e os seus mistérios com mais facilidade, exatamente pela condição de humildade que cultivam em si mesmos. O livro do Eclesiástico, que nós hoje vamos observar, diz que na medida em que a pessoa for grande, ela tem um grande desafio, praticar a humildade. A grandeza faz a pessoa mais humilde, mais compreensiva. A falta de grandeza e a ignorância faz ela mais exibida, com mais ganância de se apresentar com poder, exatamente porque perdeu o poder na possibilidade que é oferecida pelo próprio Deus. Portanto, diz, encontrando graça diante do Senhor, se partilha a graça do Senhor nesse encontro e se realiza de fato a vontade do Senhor em relação com todas as criaturas do Senhor, seja onde for, e que se coloca na obediência com Ele. O Salmo diz assim: com carinho preparastes uma mesa para o pobre. O próprio evangelista Mateus vai falar no capítulo 6, vai dizer assim que Deus cuida de todos, do pássaro do céu, da flor, tudo aquilo que é uma realidade de Deus e tudo que é criado por Ele é também alimentado por Ele. E é oferecido por Ele, é oferecida a possibilidade da subsistência e do crescimento, do desenvolvimento na dimensão da plenitude. A leitura do livro de Hebreus nos fala aí da educação, né? Outrora, na educação da fé, outrora o pessoal se aproximava da montanha de fogo, lá onde Moisés revelou seus mandamentos. Hoje a gente se aproxima de Jesus Cristo, o Filho que viveu na sua fragilidade, que se manifestou na sua humildade, na carne humana, com os desafios e as limitações que a carne humana tem. E agora, então, nós podemos nos aproximar do Deus vivo na pessoa de Jesus. No mistério, por exemplo, da Eucaristia, nós temos essa aproximação. E essa comunhão também, que nos dá o poder da transformação que nós precisamos. Todos nós precisamos, uns mais, e à medida em que pode se crescer, vai oferecer a outros que ainda não chegaram nessa condição. O evangelista Lucas, no capítulo 14, vai dar um conselho, né? Diz que Jesus foi convidado para um almoço ou um jantar na casa de um fariseu. Tendo chegado lá, ele observou que ele não foi o único convidado, muitos outros foram convidados também, e observou que os convidados procuravam os primeiros lugares, né, os mais próximos à mesa do banquete. E ele, tendo observado isso, disse aos seus discípulos, que estavam com ele, Jesus nunca estava sozinho, estava sempre com os discípulos, disse aos discípulos: olha, quando vocês forem convidar, procure, não vão aos primeiros lugares, fica nos lugares, nos últimos. Porque vocês são convidados, quer dizer, vocês estão dentro. Agora, o lugar de cada um dentro desse banquete é designado por aquele que promoveu o banquete, por aquele que convidou você a participar do banquete. Então, o banquete é Jesus que oferece, e ele se oferece no banquete que ele me oferece. Então, qual é o meu lugar nesse banquete? É ele que vai designar. Então, se você exercitar a humildade,
você se abre para o conhecimento e para o crescimento. Se você não exercitar a humildade, aí não vai ter essa condição. E se não tiver essa condição, não vai ter o aprendizado. Geralmente assim, a pessoa humilde, ela escuta tudo e procura uma lição em tudo que é apresentado. A pessoa que não é humilde, ela já vai descartando isso, aquilo, ou sempre priorizando aquilo que é o seu saber, e não aquilo que vem de outras fontes. Então, a respeito de tudo o que diz respeito à nossa vida, onde quer que nós estejamos, com quem quer que nós estejamos, onde quer, como quer que a gente também esteja, sempre vai ser necessário considerar a realidade que a gente vive, as necessidades que existem, os desafios que se apresentam, e tudo isso tem uma lição para nós, e tudo isso tem uma exortação e uma convocação para nós. Vamos procurar, então, com muito cuidado, com muito carinho, dar essa resposta e ter essa correspondência. E o aviso também, quando você der um jantar, quando você der um almoço, então procura primeiro não procura aqueles que você sabe que depois vão devolver, ou vão retribuir com o almoço, com a janta. Não, procura aqueles que não têm essa condição de devolver. Tá? A questão da retribuição, deixa para mim, deixa para Deus. Você tem condição de oferecer? Oferece. Você não tem condições de oferecer? Então, se abre para aquela possibilidade que se oferece e continua fazendo o seu caminho e continua desenvolvendo a sua fé e se colocando nas respostas às necessidades que apresenta nesse caminho que você faz. Então, essa disponibilidade de oferta, essa disponibilidade de atenção, essa disponibilidade de fazer o que Deus orienta, o que Deus pede para você, e Ele sempre vai dizer, Ele só não diz para quem não se abre, para quem não contempla, para quem não escuta, para quem não obedece, aí não tem jeito, não adianta dizer também, porque Ele não responde nada. Mas essa disponibilidade de priorizar os mais necessitados, aqueles que têm mais dificuldades, é fundamental para nós e faz parte do caminho da salvação. O próprio Jesus assumiu a condição humana para resgatar a condição humana. Eu, sendo resgatado por Jesus, me coloco também na condição daqueles que têm menos possibilidades e mais necessidades e procuro corresponder a essas necessidades com tudo aquilo que eu recebi, tudo aquilo que me foi oferecido. E abrindo-me para os desafios que acontecem no dia a dia, para sim aprender. Porque eu costumo dizer assim, quem me ama me desafia, quem não me desafia não me ama, porque me mantém ali naquele tanto que eu sou, o que eu tenho. Eu posso dar mais, eu posso ser mais, não para mim mesmo, não para a minha grandeza, mas para responder à necessidade muito forte que existe na dimensão da salvação, da missão e da convocação que o próprio Jesus me faz, que me fez e continua me oferecendo oportunidade em todos os cantos do mundo, em todas as realidades que eu sou convidado a participar. Então, vamos aprender, o exercício da humildade é caminho da salvação. O exercício da humildade é a oferta que nós precisamos para engrandecer o nosso coração e a nossa mente e acolher tantas surpresas agradáveis que o Senhor quer nos oferecer. Mesmo nas dificuldades, nós podemos encontrar respostas, lições, aprendizado e crescimento. Então, com muito cuidado, com muita disponibilidade, sempre olhando para frente e sempre confiando naquele que nos chamou, vamos dar a melhor resposta, a resposta que é esperada de um filho que preza o seu pai, de um irmão que preza o seu irmão, de um amigo que tem uma doação, tem um tempo para o seu amigo e um tempo de acordo com a necessidade do amigo. E de um que também, não tendo amigo, faz o amigo por meio da sua
disponibilidade em servir. Por esse caminho, nós chegamos aonde Deus nos quer colocar, por meio do seu Filho Jesus Cristo e da graça do banquete, que se apresenta no altar. Meu irmão, minha irmã, paz e bem, até o próximo vídeo, que Deus nos abençoe. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.